A Jaqueline é uma querida do departamento. Eu acho que ninguém tem tanto poder de atração de outras pessoas como a Jaqueline. Toda terça-feira, com aqui à noite do departamento, parece que tem um time de futebol junto com ela. Ela faz uma reunião do grupo de pesquisa, sai mais gente do que vocês possam imaginar. Academicamente, ela tem uma produção muito robusta e também trabalha com desenvolvimento de instrumentos psicológicos. Jaque, super obrigado por aceitar o nosso convite. Nós estamos falando hoje aqui com você de 70 pessoas e mais de 500 pessoas inscritas nesse evento, que mostra bastante a força não só do BNEC, mas também de neuropsicologia e psicometria. Fique à vontade, a casa é sua. Eu vou estar aqui para tentar te auxiliar, a Val também. Eu vou ter que sair e entrar um pouquinho, mas a bola está na sua quadra. E novamente, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Luiz, né, de estar aqui falando com vocês e por esse evento aí que eu tenho acompanhado desde que eu entrei aqui na PUC, né, e vejo esse interesse maior dos alunos, né, por psicometria e neuropsicologia, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui com a minha apresentação. Vocês estão vendo já minha tela projetada, né? Tudo certo, né? A princípio, tudo certo. Tá bom. Uhum. Então, gente, eu vou me apresentar. Então, eu sou a Jaqueline de Carvalho Rodrigues, sou professora aqui no Departamento de Psicologia aqui da PUC-Rio. E eu tô, pelo meu sotaque, vou falar uns bate aí aqui na apresentação, estão vendo que eu sou gaúcha, né? Estou aqui no Rio de Janeiro desde 2022. E desde que eu ingressei aqui, então, no departamento, eu tenho desenvolvido trabalhos que eu já fazia antes, como inicialmente como iniciação científica, assim como muitos que estão aqui, né, assistindo a gente, né, na graduação, depois no mestrado, no doutorado, sempre estudando. Eu sempre tive interesse em estudar neuropsicologia, mas na neuropsicologia eu sempre vi que tinha essa necessidade da gente ter os instrumentos de medida, né? E até na época, quando eu iniciei isso da neuropsicologia, lá por 2006, não tinha tanto teste que nem a gente tem hoje em dia. Mas mesmo assim, quando eu converso com os meus colegas, né, e com o pessoal que está mais na clínica, sempre falo, eu sinto falta de um teste que avalie funções executivas em crianças. Eu sinto falta de um teste. Então, por mais que tenha teste, a gente sempre sente falta, né, de mais teste. E eu vou falar para vocês, então, aqui, né, na minha aula hoje, sobre um instrumento de avaliação neuropsicolinguística breve, Neuxilin-L. E aí eu vou contar um pouco para vocês a história, né, de construção desse instrumento, alguns estudos, né, de evidências de validade dele, e falar para vocês também sobre como que ele surgiu, né? Ele é um instrumento que ele foi adaptado do Neuxilin, e ele foi adaptado na época que a gente tinha uma demanda para avaliar pacientes com afasia, e aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as afasias, e aí a partir disso como é que surgiu, né, o Neuxilin L, tá? E o que que a gente já fez de estudos psicométricos com ele, o que que a gente pretende fazer ainda de estudos futuros e convidar, né, vocês para participar da pesquisa e ajudar aí na nossa divulgação, tá? Então, a gente sabe que a avaliação neuropsicológica é essa área aí da neuropsicologia que ajuda a investigar, né, tanto as dificuldades quanto habilidades, né, de pacientes ou com lesões neurológicas, ou com transtornos psiquiátricos, ou neurodesenvolvimento, e faz essa análise, né, das funções, né, das habilidades, relacionando esses resultados, né, dessas avaliações, relacionando, então, com a vida dos pacientes, né? E a avaliação, ela tem contribuído, ela está, né, cada vez mais crescente aqui no Brasil, para diversos contextos, então, para os diagnósticos, para fazer diagnóstico diferencial, né, para fazer acompanhamento longitudinal, né, reavaliar os pacientes, e também propor estratégias de reabilitação, né? Quando a gente vai selecionar os instrumentos, vocês podem ver que os instrumentos eles são divididos mais ou menos por algumas categorias, né? A gente tem os instrumentos de rastreio, de screening, aqueles instrumentos que são curtinhos, geralmente tem 5, 10, 15, no máximo 20 minutos, né? Que são para fazer aquele primeiro apanhado das funções, né, cognitivas ali do nosso paciente. Por exemplo, o mini exame do estado mental, ele tem essa proposta, né? Ele foi criado lá nos anos 70 para ser um screening lá para os médicos, inicialmente identificar quem tinha uma suspeita de demência, por exemplo, né? Então, eles são esses instrumentos geralmente simples, eles têm baixo custo, porque eles são mais curtinhos e eles são de rápida aplicação, né?
Depois dos screens, a gente tem os instrumentos breves, que são o quê? Eles são mais expandidos em relação a esses screenings, eles avaliam diversas funções, né, neuropsicológicas, e eles demandam um pouquinho mais de tempo de aplicação, mas também eles têm relativamente um baixo custo, né? E também a gente tem, que é o que o Neopsilink eu vou mostrar para vocês. E tem também as baterias. As baterias é, por exemplo, a escala Wechsler, por exemplo, os testes de inteligência, né? O VISC, o VAIS, a gente considera uma bateria de inteligência, porque tem várias tarefas para fazer e ela vai te dar um construto único, né? Que é a inteligência. Ela é, então, uma avaliação mais exaustiva dessa única função, né? Que é a inteligência, só que são instrumentos geralmente que têm um alto custo, têm um tempo grande de aplicação, né? A gente tem também aquelas baterias de afasias, né? A Montreal Toulouse, por exemplo, é uma bateria para dar né, verificar o tipo de afasia que o paciente tem, mas também ela demanda muito tempo de aplicação, né? O Neopsilin, que eu vou falar para vocês, ele se encaixa aqui entre os instrumentos breves, tá? Ele tem um pouquinho mais de funções neuropsicológicas e um pouco mais de itens do que os instrumentos de rastreio, como o Minimental, né? Mas ela não aprofunda nenhuma função como uma bateria em específico, tá? E na época que foi construído, né, em 2009, se via então que tinha uma demanda tanto da área clínica quanto da área científica, né, de instrumentos de avaliação neuropsicológica que fosse adequado às nossas diversas realidades socioculturais. O Brasil, ele é muito grande, né, gente? E assim, eu brinco que eu tenho vários choques culturais com o Rio de Janeiro, porque o Rio Grande do Sul tem uma outra forma de se portar, enfim, né, até de vocabulário, né? Então, imagens, nomeações, tudo é diferente, né? Então, até as instruções dos testes, quando são instruções muito gaúchas, os alunos me falam, tá muito gaúcha essa instrução, né? Então, a gente vê que a gente tem essa necessidade de adaptar os instrumentos para que contemple essa nossa diversidade, né? E na época né, que foi desenvolvido lá o Neopsilin, a gente tinha a tradução de instrumentos internacionais, que eu até brincava que era um contrabando de testes neuropsicológicos. Alguém foi num congresso no exterior, viu um instrumento, e aí ele trouxe aquela versão em inglês, alguém traduziu, e aí todo mundo usava aquilo no consultório, né? E aí se usava a cópia das tabelas do manual, enfim, né? Então, se tinha várias versões do mesmo instrumento, é só vocês verem quantas versões tem do mini exame de estado mental na literatura, né? Tem mais de 50 versões em função dessas traduções caseiras que vão sendo feitas, né? Só que isso prejudica a questão de todas as evidências de validade de como é que a gente vai identificar se o nosso paciente realmente está com algum déficit, né? Também na neuropsicologia, tem muita tarefa, né, neuropsicológica que se faz, né? E aí, nessas tarefas, às vezes a gente fica também sem parâmetros de padronização mesmo. Como que eu vou identificar se aquele desempenho naquela tarefa é bom ou é ruim, né? Tá dentro do esperado ou não, né? E a gente vê que muitos instrumentos também estrangeiros, às vezes eles não são suficientes para a nossa realidade, né? E aí a gente vê, tem esse crescente de dentro do Brasil, a gente ficar desenvolvendo os nossos instrumentos, né? Então, por toda essa demanda, essa preocupação que a gente tem com a adequação sociocultural. Então, o Neopsilin foi desenvolvido em 2009, essa aqui é a capinha dele, né? Ele é atualmente vendido pela editora Vetor. Então, as autoras, as professoras Rochelle, Jerusa e Maria Alice, né? Elas trabalhavam, a Maria Alice era a orientadora da Rochelle e da Jerusa na época, e elas tiveram essa ideia, né, numa supervisão de desenvolver um instrumento de rastreio para ser usado, na verdade, inicialmente em pesquisa, e depois elas viram que poderiam, né, expandir para que os clínicos também usassem esse instrumento, porque também a gente tinha essa necessidade de usar os instrumentos para o nosso contexto lá que a gente avaliava pacientes do ambulatório do hospital, né? Então, ele foi um instrumento destinado, na época, para avaliar populações neurológicas. Então, ele é um instrumento fácil para quem não tem nenhuma lesão cerebral, nenhum déficit cognitivo pós-lesão, tá? Ele foi
proposto para essa, né, para esse contexto, tá? E ele foi desenvolvido com todo um estudo sobre os critérios psicométricos, psicolinguísticos, né? A professora Maria Alice e a professora Jerusa são fonoaudiólogas, né? A professora Rochelle é fonoaudióloga e psicóloga. Então, elas tinham todo um cuidado também na construção dos estímulos verbais, justamente por isso. Será que todas essas palavras que vai estar nesse instrumento vão ser compreensíveis por todo, né, o Brasil, por todo o território nacional? E ele foi, então, desenvolvido para ser aplicado desde adolescentes, dos 12 anos, até idoso, de 98, 90 anos de idade. E ele foi dividido por grupos de escolaridade, conforme se vê que tem diferenças, por exemplo, em tarefas de linguagem, de memória, né? A avaliação, ela demora em torno de 35 minutos e avalia 8 funções principais, divididas em 32 tarefas, tá? O Neopsilin, então, ele avalia a orientação temporoespacial, então tem tarefas de orientação no tempo e no espaço, a atenção auditiva, a percepção visual, a memória, daí ele tem tarefas de memória prospectiva, memória semântica, memória episódica, verbal e visual, a linguagem oral e escrita, com tarefas de leitura, escrita, nomeação, repetição, as praxias, né, ideomotora, construtiva e reflexiva, as habilidades aritméticas, né, fazer cálculos, e as funções executivas com tarefas de resolução de problemas e fluência verbal, tá? E aí tem vários estudos, né, se vocês buscarem na literatura, tem vários estudos psicométricos sobre o Neopsilin, tá? E agora que eu tô lendo o chat aqui. E tem também no próprio instrumento, vocês encontram os estudos de evidências de validade do instrumento. Ele está, inclusive, lá no SATEPS, né, na lista de instrumentos aprovados. Só que daí o que aconteceu, né, lá depois que a gente estava usando o Neopsilin no hospital? A gente tinha muitos pacientes com afasia, e a gente sabe então que a afasia, né, essa perda ou deficiência da linguagem, tanto expressiva quanto receptiva, provocada por um dano cerebral, geralmente no hemisfério esquerdo do cérebro, e a gente, né, fazia também a avaliação, né, do diagnóstico de afasia a partir das tarefas de linguagem oral e escrita, tanto para avaliar a compreensão, expressão, nomeação e repetição. E aí, quando a gente ia avaliar esses pacientes com afasia, eles tinham dificuldade às vezes, não porque eles tinham dificuldade naquela função cognitiva, mas é porque aquela função cognitiva era avaliada de forma verbal. Então, eles não conseguiam nos dar as respostas. E a gente tinha também essa demanda de fazer essa avaliação neuropsicológica dos pacientes com afasia, porque a gente sabe que, em função, né, da lesão cerebral, além da afasia, esses pacientes têm déficit na memória de trabalho, na percepção visual, nas funções executivas, né, para além da linguagem. Então, a gente também tinha demanda de avaliar outras funções, justamente porque esses pacientes depois iam para a reabilitação. E a reabilitação, né, geralmente é adequada para cada perfil de déficits, né? Então, os testes verbais, eles não eram adequados para identificar essas dificuldades. E aí, fazendo uma busca do que era, estava sendo usado internacionalmente, né? Tinha outros países que estavam também buscando desenvolver seus testes para os pacientes com afasia, mas esses testes eram praticamente não verbais. É que nem, por exemplo, não sei se vocês conhecem o teste Som-R, né? Que ele é um teste para avaliar a inteligência de forma não verbal, e tu consegue aplicar ele sem falar nenhuma palavra, só apontando, né, nas instruções. Então, é tipo um Som-R que eles estavam fazendo, sabe? Todo o teste ser só de habilidades não verbais, mas a gente caía naquele mesmo problema de não conseguir avaliar o maior número de funções possíveis, né? E também muitos estudos usando o mini-exame de estado mental, que eu brinco assim que é que nem de pirona, é bom para tudo o mini-exame de estado mental, né? E também não é adequado para esse perfil de pacientes, né? Foi aí que nasceu o Neopsilin, com o nome inicialmente de Neopsilin AF. Mas eu não gostava muito desse nome, né? Neopsilin AF. Mas é porque AF, tá? Ele foi, na época, desenvolvido para avaliar pacientes com afasia expressiva. E aí, a Denise Fontoura, né, que é a primeira autora desse artigo, ela é uma fonoaudióloga, então, que fez o doutorado dela com dupla diplomação na Universidade Nova de Lisboa e lá na Federal do Rio Grande do Sul. E a Denise, ela atendia pacientes com afasia, reabilitava pacientes com afasia, e ela tinha também essa motivação de adaptar o Neopsilin para os pacientes com afasia, né?
Então, o Neopsilin, adaptado para pacientes com afasia, ele recebeu esse nome inicial de Neopsilin af, então vocês encontram algumas publicações com esse nome, só que aí depois a gente viu que o Neopsilin para pacientes com afasia, ele também seria útil para pacientes com transtornos de linguagem de forma geral. Então, para pacientes com mutismo seletivo, para pacientes, às vezes, até com alguma catatonia, com alguma dificuldade de expressão verbal, né? E aí a gente mudou o nome para Neopsilin L, já foi Neopsilin Ling também, mas aí atualmente está com esse nome de Neopsilin L, tá? Então, o Neopsilin L, ele foi idealizado, então, pela Denise, né, e contou com o apoio das autoras do Neopsilin, né, da Rochelle, da Jerusa e da Maria Alice, e eu, na época, era colaboradora, né, do projeto da Denise, e aí a Denise me convidou para ser autora também, por ter essa experiência, assim, com construção, desenvolvimento de instrumentos, né, e ter essa experiência, esse olhar mais da neuropsicologia, né. Aí, o Neopsilin L, para ele se transformar, né, no Neopsilin L, foi feito várias etapas, tá? Então, aí, às vezes os alunos me perguntam, como é que é construir instrumento, já como é que é adaptar? Gente, é um caminho, assim, sem volta, né, de uma grande jornada, que a gente vai caminhando, 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 a gente não sabe nunca onde é que a gente vai chegar, mas a gente chega lá, mas dá muito trabalho, né? Então, a primeira nossa etapa que a gente fez foi fazer essa revisão da literatura para ver o que tinha, né, de instrumentos e também o que eles faziam para adaptar para os pacientes com afasia responder o teste. E aí foi feita então uma análise do instrumento original e construindo uma versão preliminar dessa adaptação, né? Essa primeira versão preliminar, então, a gente passou para juízes especialistas que eram pessoas que tinham conhecimento da área da saúde, que tinham conhecimento de afasia, tá? Mas aí a gente fez algumas mudanças e depois passamos para juízes que tinham conhecimento de avaliação neuropsicológica, porque a gente achou que precisava ter diferentes especialidades para ter diferentes olhares para o instrumento. Para depois, sim, a gente fazer um estudo piloto, e aí a gente fez o estudo piloto em pacientes com afasia, para a gente ver como seria a aplicação com eles, e aí, a partir desse estudo piloto, a gente fez uma versão final, que foi o que a gente estudou as propriedades psicométricas e que a gente continua ainda estudando hoje, tá? Então, o Neopsilin, ele foi, né, adaptado, né, o Neopsilin L, vou chamar só de Neopsilin L para ficar mais fácil, tá? O Neopsilin L, então, a gente organizou os subtestes em 4 blocos, tá? Então, o primeiro bloco eram os subtestes que foram inalterados, que a gente achava que não tinha por que a gente modificar em função das funções que ele avaliava. Então, as tarefas, por exemplo, de linguagem oral, a gente justamente precisa ver, né, a linguagem oral do paciente, a linguagem automática, não tem como adaptar essa tarefa, não faz sentido. Então, a gente manteve igual. A tarefa de contagem inversa também não tinha como adaptar ela, né? Ela precisava ser dessa forma. E as tarefas de percepção visual, não fazia sentido também fazer qualquer adaptação para paciente com afasia, né? Também a gente não modificou as tarefas de memória verbal episódica, que são com listas de palavras. A gente até queria modificar, mas aí uma das pesquisadoras falou: não, mas se a gente modificar, a gente não vai estar mais avaliando memória verbal, a gente vai estar avaliando a memória visual. E mesmo com a afasia, os pacientes conseguem falar algumas palavras, né? Então é melhor a gente manter. A memória visual de curto prazo, né? Porque é visual, e todas as tarefas de linguagem oral a gente não modificou. A única modificação que a gente fez foi na tarefa de nomeação, que tinha dava uma cacofonia nos pacientes ou uma perseveração, porque antes a pessoa tinha que nomear uma caneta e uma escada, e esse K no piloto foi um problema. Daí a gente mudou essas imagens, tá? Mas foi só a única modificação, as outras continuam a mesma. As tarefas também de linguagem escrita não modificamos, porque, né, na fase a gente precisa avaliar a linguagem igual, e as de praxias, que são movimentos motores, né? Teve algumas tarefas que a gente modificou só a forma de pedir a resposta para o participante. Então, a de memória prospectiva, antes a pessoa, no Neopsilin, tem que escrever o nome dela no final do teste, né? No Neopsilin L, ela tem que fazer um risco no final do teste. A gente quis facilitar isso para aqueles pacientes que perdem a habilidade de escrever.
E nas habilidades aritméticas, como a gente quer ver a habilidade de fazer cálculo e não só expressar os números, a gente adaptou para mostrar os números quando a pessoa precisa de suporte, né? Já algumas tarefas a gente teve que mudar aí a forma de obter a resposta. Só que aí a gente manteve a resposta original e colocamos também a opção da pessoa poder apontar a sua resposta, que é o grande diferencial do Neopsilin, né? Então, na orientação temporoespacial, o participante ele diz, né, o dia da semana, o dia do mês, o mesmo ano, o local, a cidade, estado, país, e depois ele tem a opção de apontar quando ele não consegue falar. Então a gente sempre estimula a resposta verbal inicialmente. Caso não venha a resposta verbal, ele tem a opção de sinalizar, tá? Em atenção, a gente também modificou para, em vez da pessoa, na primeira parte, a pessoa fala números, a sequência dos dígitos, e aí depois ela passa por uma opção de apontar para esses dígitos, tá? E na memória semântica de longo prazo também, a gente faz perguntas para ela de conhecimentos gerais, primeiro a gente espera as respostas espontâneas, e depois a gente dá alternativas que ela tem que apontar. No processamento de inferências também, ela tem a opção de falar as respostas e depois apontar, e na resolução de problemas também. Então, não mudamos o teste em si, né? Então, aqui tem um exemplo, tá? A gente pergunta para a pessoa, que dia da semana é hoje? Aí ela tem que falar, né, que hoje é quinta-feira. E aí depois ela tem as opções em que ela tem que apontar o dia de hoje, tá? Me mostra que dia da semana é hoje. Daí ela tem que mostrar aqui, tá? É só um exemplo. Teve depois, por fim, os subtestes que a gente mudou a forma de aplicação e de obter a resposta. Então, a gente modificou totalmente a tarefa em relação ao que é o Neopsilin original, né? Então, na tarefa de memória de trabalho, a gente praticamente construiu uma tarefa diferente, porque a memória de trabalho do Neopsilin, ela é toda verbal. E aí, do Neopsilin L, ela tem a opção de ser visual. Então, ela ainda exige um componente verbal, né, da memória de trabalho, porque a pessoa ela tem que lembrar palavras de frases, só que quando ela não precisa falar essas palavras, ela vai apontar para as figuras dessas palavras, né? E também com a palavra escrita. E no ordenamento inverso de dígitos também, a gente mudou para a pessoa ela ter a opção dos dígitos também para apontar, tá? E na fluência verbal, a gente mudou para aumentar o tempo, né, da tarefa de fluência verbal, em vez de ser 1 minuto, ser 2, porque os pacientes com afasia, eles têm uma lentidão na velocidade do processamento. Então, às vezes, 1 minuto ele só falou uma palavra. E aí a gente achava que não era suficiente para avaliar os pacientes com afasia, então a gente aumentou para 2 minutos. E assim também a gente acrescentou uma tarefa de fluência verbal semântica, que aí a pessoa tem que falar o maior número de animais também durante 2 minutos. A gente aumentou o tempo, tá? E aí também a gente foi vendo que as instruções elas precisavam ser mais adequadas, porque quando a gente vai conversar com o paciente com afasia, até para fazer uma avaliação neuropsicológica na afasia, a gente precisa dar instruções mais curtas, mais objetivas, né? E aí a gente fez algumas adequações nas instruções para ser mais frases mais curtas, tá? E também a gente cuidou para verificar as interferências e os distratores dos estímulos que a gente estava apresentando. Então, que nem eu falei para vocês, a gente viu que falar caneta, depois escada, a pessoa perseverava em caneta e não saía a palavra escada, né? Então, a gente fez essa adequação nos estímulos. E também, quando a gente tinha distratores, né, a gente sempre botava um distrator semântico, um distrator fonológico, outro não relacionado. A gente teve todo um cuidado para botar os tipos de estímulos ali para os participantes, né? E também a gente modificou um pouco a ordem das tarefas. A gente inicia por uma tarefa de linguagem automática, porque linguagem automática ela é mais fácil para o paciente com afasia, e depois a gente colocou as outras tarefas daí na ordem, mais ou menos como está o instrumento original, né? Então a gente foi fazendo todas essas adaptações. E aí aqui, só para mostrar para vocês que a gente teve o apoio, então, de muitos juízes, né? Na primeira etapa,
13 juízes nos ajudaram a fazer essa adequação do instrumento, e depois passamos para mais 9 juízes, né, depois a gente adequar para tanto profissionais quanto estudantes de graduação, mas que tinham conhecimento já do instrumento anterior, para poder fazer essas adequações todas, né? E o estudo piloto, ele foi feito tanto com adultos saudáveis quanto com adultos com afasia de expressão, porque a gente queria ter os dois parâmetros, né, de resultado, né? Que é o Neupsilin Linguagem, tá? Tem como o Neupsilin mesmo, ele tem um livro de estímulos, né? Com as figuras e com essas opções que a pessoa aponta, tem um manual de instruções, ele vai ter uma folhinha de aplicação e de correção. Em média, se demora 30 minutos, às vezes mais, às vezes menos, né? E ele não é, a princípio, não é para ser um instrumento receita psicólogo, o próprio Neupsilin não é, né? Ele é permitido por psicólogo e fonoaudiólogo. E o Neupsilin linguagem também, ele vai ser, né? Ele vai passar também pelo SATEPS, e a ideia é que ele seja usado por psicólogos e fonoaudiólogos, porque a gente entende que, na verdade, para usar um instrumento tem que ter conhecimentos de neuropsicologia. Não precisa ser especialista, mas ter conhecimentos de avaliação neuropsicológica, ter feito estágios na área, e ajuda também a ter conhecimentos de afasia, né? E a faixa etária dele é muito semelhante à do Neupsilin original, de 12 a 86 anos, tá? E aí vou contar para vocês um pouco do que foi feito já de estudo psicométrico com ele. Esses estudos, a princípio, estão publicados em revistas abertas. Se vocês digitarem aí no Google, né, vem os artigos aí para vocês. Inicialmente, a gente fez um estudo pequeno, porque a gente tinha muita dificuldade em função dos nossos critérios de inclusão, porque a gente queria pacientes com afasia predominantemente expressiva. E aí a gente tinha um pouco de dificuldade de conseguir os pacientes com critérios de não ter outras doenças. Quem faz pesquisa aí sabe, né, gente? A nossa dificuldade que é conseguir os participantes com os nossos critérios de inclusão. Então a gente quis fazer um primeiro estudo, né, com uma amostra, né, de 30 participantes, eram 14 adultos que sofreram AVC no hemisfério esquerdo e 16 adultos saudáveis, e a gente fez um pareamento, né, da idade, do sexo e da escolaridade. Então, o grupo controle, não tinha diferenças entre os grupos na idade, no sexo e na escolaridade, que eram variáveis que a gente pensou que poderiam estar influenciando, né, a partir do que a gente tem de relato na literatura, tá? E aí, os pacientes, eles tinham todos afasia predominantemente expressiva, que é a afasia transcortical motora e a afasia de Broca, tá? Eles tinham todos lesão só no hemisfério esquerdo, em regiões principalmente do lobo frontal e temporal, tá? A maioria por AVC isquêmico. E aí a gente tinha pacientes agudos com um mês pós-AVC, até pacientes mais crônicos com mais de 2 anos de AVC, né? E pacientes também com diferentes idades, mas vocês veem que aqui a maioria eram idosos, né? Tá? E aí, o que a gente encontrou? Só com essa amostra pequena já deu para ver duas coisas bem importantes, né? Uma delas é que a gente conseguiu ver que deu para diferenciar os pacientes, né, do grupo controle, e a gente viu então que os pacientes, de forma geral, eles tinham um desempenho pior no Neupsilin linguagem, né? E deu para ter uma diferença aqui na tarefa de orientação no tempo e no espaço, mas a gente não viu diferença quando era orientação no tempo e no espaço por resposta motora. Então, isso mostrou assim, ó, que eles sabiam o dia de hoje, só que eles não conseguiam falar o dia de hoje. E aí, quando a gente dava uma base para eles apontar o dia de hoje, eles tinham um bom desempenho, eles conseguiam fazer a tarefa, né? Então, isso mostra que ter essa estratégia de outra opção de resposta, ela foi importante, né? Também a gente não viu diferença na tarefa de percepção, mas assim, a gente está trabalhando com pacientes, né, com afasia, então a gente não esperava realmente, né, ter diferenças nas tarefas de percepção visual. Opa, estou voltando. E a gente identificou também
que os pacientes, de forma geral, que se vocês olharem os valores dos P's, né, se a gente for fazer um resumão aqui, a gente tem mais os pacientes, então, eles tiveram pior desempenho nas tarefas de memória, memória de trabalho, memória episódica verbal, na memória semântica de longo prazo. Não teve diferença aqui só quando era a resposta motora, como eu falei para vocês, né, a resposta motora a gente via que as pessoas, o problema não era a função cognitiva, mas era a linguagem em si, né? E, obviamente, né, nas tarefas de linguagem, os pacientes com afasia tinham maior dificuldade, né? Assim como também nas tarefas de linguagem escrita e praxias, que também costumam estar prejudicadas pós-AVC, né? Então, a gente viu nesse primeiro estudo piloto é que foi possível identificar funções preservadas e deficitárias nos adultos pós-AVC com afasia, e encontrar essas diferenças, né, já é aqueles princípios que a gente vê de que isso é importante para a área clínica, são as evidências de validade de critério, né, que é realmente os resultados do teste te mostrar que tem diferença quando tu aplica ele numa pessoa que tem aquela dificuldade cognitiva de alguém que não tem e que no caso aqui, né, estava sendo perpassada pela afasia, né? E a gente tem que pensar que essa avaliação neuropsicológica, a gente levar isso em consideração, é importante para planejar a reabilitação dos pacientes com afasia, porque muitos fonoaudiólogos, eles organizam a reabilitação só com os resultados de linguagem. Só que aí, se o paciente tem dificuldade de linguagem, mas ele também tem uma desorientação ou uma disfunção executiva, isso vai influenciar ali na reabilitação dele, obviamente, né? E aí, posteriormente, o Neopsilin Linguagem, ele começou a ser testado em pacientes que estavam em reabilitação, e aí a gente comparava os resultados no Neopsilin Linguagem pré e pós-reabilitação. E aí a gente publicou um estudo de caso de uma paciente que tinha também afasia de Broca após AVC, e foi feito com ela a técnica da terapia da entonação melódica, tá? Não sei se vocês conhecem a técnica terapia entonação melódica, mas a gente construiu então com música popular brasileira, em que a gente ia apresentando a música com as palavras e essa paciente ia cantando, né, junto com visualizando essas palavras. Depois a gente vai retirando o canto até ela conseguir falar só as palavras sem precisar, né, da melodia ali de suporte, né? Então, a gente fez um desenho experimental de caso único, com múltiplas linhas de base, a gente foi fazendo medidas de linguagem dela ao longo da intervenção. Era uma paciente jovem, de 46 anos de idade, e que teve um AVC há aproximadamente 5 anos. E foi feita a avaliação, então, com o Neopsilin Linguagem antes, durante, e ao final da terapia, mas durante não foi feito Neopsilin Linguagem. Durante a gente foi fazendo uma análise do discurso dela, do número de palavras que ela falava por minuto, tá? E ela ficou em reabilitação com essa técnica por 3 meses, em 2 encontros semanais. E essas medidas que a gente ia obtendo ao longo das sessões, a gente chama de índice de fala, tá? Que é o número de palavras que a paciente fala por minuto durante o discurso. E aí é um discurso espontâneo que ela poderia falar o que ela quisesse, né, por 1 minuto. Geralmente tinha uma pergunta norteadora. Ah, me conta como foi o seu dia de ontem, né? E aí a gente viu que ao longo das sessões ela foi conseguindo aumentar o número de palavras por minuto, né? E também a gente viu que ela teve uma melhora nas habilidades estimuladas pela terapia da entonação melódica, que era a memória dela, né, principalmente a memória de trabalho, porque cantar envolve tu saber o que que tu já cantou antes, né, para não cantar a mesma música depois, né? A atenção, principalmente porque a gente usa imagens, né, das palavras, então estimula bastante a atenção, tanto visual quanto auditiva. A linguagem oral e escrita, a gente queria, né, que realmente melhorasse, e as funções executivas, né? E ela não teve efeito, assim, de aprendizagem geral, né? Ela aprendeu, ela teve melhora naquelas funções que realmente a gente esperava, né? Então, a gente viu que o teste ele foi importante para analisar os efeitos da reabilitação, e que isso é um tipo de evidência de validade, né, que é proposto lá pelos standards, que são as evidências de validade baseadas nas consequências da testagem, de realmente a gente ver que o instrumento vai ter um impacto para esses pacientes que estão em reabilitação, né.
Depois, a gente foi analisar, na verdade, eu fui analisar os itens do neuropsilinguagem para ver quais eram os itens que melhor diferenciavam os pacientes que tinham déficits cognitivos pós-AVC daquelas pessoas que não tinham, né? E também ver como é que essas funções neuropsicológicas se relacionavam para analisar também a sensibilidade e especificidade do instrumento, tá? E aí a gente fez um estudo com 94 adultos, sendo 49 pós-AVC e 45 adultos neurologicamente saudáveis. Esses grupos também não se diferenciavam, né, no idade, no sexo e na escolaridade. E aí, fazendo uma análise dos itens, a gente foi verificando, então, aqueles itens que tinham, os pacientes tinham maior dificuldade, que é, me diz qual é o dia do mês de hoje, né? E aqueles que tinham mais facilidade, que para eles, por exemplo, a gente foi dividindo por blocos, tá? Em orientação, em funções executivas. Então, em funções executivas, era muito difícil para as pessoas falarem 6 dígitos na ordem inversa. Então, eu vou falar para vocês agora uma sequência de 6 dígitos e vocês me repetirem esses dígitos na ordem contrária do que eu disse. Isso exige mais cognitivamente, né? Nas tarefas de percepção também, a gente viu que era mais difícil era pegar a percepção de linhas, né? Que tinha um pouco a diferença entre uma e outra. Algumas era mais difícil também, algumas tarefas de memória de longo prazo, né? A gente agrupou as tarefas de leitura e escrita num domínio que a gente chamou habilidades acadêmicas, e aí a gente viu que as pessoas tinham muita dificuldade na palavra fórmula, mas era por um erro de acento, as pessoas não botavam acento, e na aritmética, e o mais fácil para eles era fazer cálculo de soma, e na linguagem oral, o mais difícil era fazer processamentos de inferência, e o mais fácil fazer a repetição, né? E aí, olhando para as funções cognitivas, o que a gente pode ver aqui, tá? Esse G aqui é do grupo ter AVC e não ter AVC. E aí a gente viu que para os pacientes com AVC e que tinham déficit cognitivo, as tarefas de orientação, o domínio, né, o construto orientação e o construto funções executivas, eles eram explicados pelo desempenho do grupo. Então, eram as que melhor diferenciavam, né, quem tinha algum déficit cognitivo de quem não tinha. E a gente viu que essas tarefas, elas eram dependentes da linguagem oral e de habilidades acadêmicas, né? Nessa análise de rede, você tem que pensar assim: quanto mais grossas essas linhas, mais fortes são as relações entre as funções. Esses verdes é que as relações são positivas e o vermelho é que a relação é negativa, tá? Então, aqui a gente vê que tem uma forte relação entre as funções de linguagem oral, com habilidades acadêmicas, funções executivas e orientação, né? A percepção visual, vocês viram que ela está mais distante aqui na rede, né? Então, a gente viu que se a gente fosse construir um teste mais curto do Neupsilin, tem que ter no mínimo tarefas de orientação e de funções executivas, né? E essa funções executivas, ela é preditora aqui de leitura, né, de escrita e aritmética, que são as habilidades acadêmicas, né, que também são importantes de serem avaliadas nos pacientes com AVC. A gente viu adequados índices, né, de sensibilidade, especificidade, só que a gente viu que as tarefas de percepção, elas não estavam adequadas para diferenciar os pacientes, né, dos controles. Então, talvez as tarefas de percepção, elas são tarefas mais fáceis, né, que têm efeito teto. E depois a gente até discutiu isso, assim, que para ter déficit nessas tarefas onde eu preciso em percepção, tu tem que ter uma negligência, algo muito grave, assim, para ser identificado pela testagem, né? E então, né, a partir desses resultados, a gente vê que o Neupsilin ele apresenta evidências de validade de critério, ele consegue, né, diferenciar quem tem e quem não tem déficit cognitivo, né? E a gente, claro que a gente analisou só funções comprometidas pós-AVC, seria importante analisar com outras populações neurológicas, mas foi importante a gente ver o quanto que essas funções realmente elas estão interrelacionadas, né? Quanto que linguagem é dependente, né, principalmente de atenção, de memória e de funções executivas. Então, isso deve ser considerado na avaliação dos pacientes com afasia, né? Um dos últimos estudos que a gente publicou de propriedades psicométricas no Neupsilin L
E a gente já comparou aí os pacientes com AVC no hemisfério esquerdo e com lesão no hemisfério direito, tá? Para além de comparar ter AVC e não ter AVC, e também te dividiu os grupos em com e sem afasia de expressão. E também ampliamos um pouquinho a análise, né, psicométrica, analisando a consistência interna e a fidedignidade do instrumento. Também a gente usou uma amostra parecida com aquela do estudo anterior, né? E aí a gente viu de forma geral que o grupo com lesão no hemisfério esquerdo, que é esse aqui, tá? Ele tinha maior dificuldade em todas as tarefas do Neupsilin-L, em todos os domínios, de orientação, atenção, percepção, memória, em linguagem escrita, praxias, linguagem oral e funções executivas. Em todas as tarefas, né, os pacientes eles tiveram maior dificuldade. E quando a gente ia comparar a resposta oral com a resposta motora, a gente viu que as respostas motoras para os subtestes de orientação temporal, espacial, memória semântica e processamento de diferenças foram significativamente melhores do que as orais para os mesmos subtestes, que é aquilo que eu falei antes. Quando era para apontar, os pacientes eles tinham um bom desempenho, a dificuldade mesmo era verbalizar a resposta. Então, não é que eles tinham déficit em processamento de inferências, a dificuldade deles, né, era de verbalizar a resposta medida pelo teste. Então, isso mostra, né, que o Neupsilin-L, ele permite que o paciente possa responder ao subteste sem que os prejuízos de linguagem expressiva ou oral interfiram no score deles. E isso também é uma evidência de validade baseada no processo de resposta, né? Nas nossas análises também a gente encontrou adequada consistência interna, né? A gente separou pela análise dos grupos de saudáveis, né? Embora a gente tenha encontrado algumas correlações mais fracas no grupo de saudáveis, que a gente achou que foi mais porque os saudáveis geralmente vão bem em todas as tarefas, então acaba tendo um efeito teto que influencia na força de correlação, mas já no grupo com AVC a gente já encontrou algumas correlações mais fortes, né? Também a gente encontrou um adequado nível, né, de alfa de cromba, né, tanto para o grupo clínico quanto para o grupo com AVC. E também a gente viu que tem uma elevada consistência interna, então, dos resultados, né, desse instrumento, né. Então, em síntese, né, o Neupsilin-L tem se mostrado útil na avaliação neuropsicológica de adultos com dificuldade de linguagem expressiva, principalmente com afasia, que foi o que a gente vem testando ao longo dos anos, né. Os resultados do teste indicam que ele apresenta evidências de validade, tanto baseado na relação com medidas externas, então a gente viu relação com idade, escolaridade, grupos contrastantes, né, ter afasia e não ter afasia, também baseada no processo de resposta, apontar ou não apontar, né, e uma adequada confiabilidade, né? O que a gente está fazendo? A gente está ampliando as propriedades psicométricas, então a gente está fazendo agora estudos com amostra um pouquinho maior, e estamos fazendo também já, paralelamente, as normas por idade e por escolaridade. Então, a gente tem esse projeto aqui na PUC-Rio, em parceria com o Rio Grande do Sul e São Paulo. Então, a gente está coletando, né, dados de pessoas nesses diferentes estados para poder, então, fornecer parâmetros para os clínicos depois identificarem quem tem e quem não tem déficit neuropsicológico, né? E aí, aqui as minhas referências. E aí eu queria agradecer, né, pela atenção de vocês e precisaria, né, de aproveitar esse espaço para ajudar a pedir participantes para o nosso Neupsilin-L, né? A gente está naquela fase final de terminar, né, as normas, as análises, né, dos grupos. E aí estamos precisando de participantes, principalmente idosos e adolescentes, para terminar, então, essa normatização que vocês viram que é uma saga, um trabalho de muitos anos, muita gente envolvida, né, muita equipe. E aqui no meu laboratório, que é o Labins, que o Luiz falou, ele fica contando quantas pessoas tem no meu laboratório. A gente, né, tá envolvido com esse projeto aí, fazendo coletas, né, fazendo alguns trabalhos que a gente apresenta ao longo, né, dos congressos aí de neuropsicologia. E aí peço a ajuda de vocês aí para divulgar, para participar, para se, né, se candidatar aí a responder o teste para nós, tá bem? Muito Precisar obrigada. de